Olá, amigos. Sou o professor Janderson Vaz e vamos dar continuidade ao estudo de análise das demonstrações contábeis. E nessa semana nós estamos estudando os índices de atividade e índices de endividamento ou estrutura de capital, né? Então, na primeira videoaula da semana nós apresentamos os índices de atividade, entendemos como funciona e o cálculo desses índices. E nessa aula de hoje nós vamos entender os índices de endividamento, ou chamados também índices de estrutura de capital, ok? Os índices de endividamento, como o nome já indica muito bem, eles retratam qual é a estrutura escolhida pela empresa, a opção que a empresa faz para financiar os ativos que ela possui. Então, de qual forma ela escolhe, qual escolha ela faz para pagar os seus ativos. Se é com capital próprio, se é com capital de terceiros, ou ainda, a gente vai mostrar por meio desses índices, se ela utiliza de capital de terceiros, se ela prefere financiamento desse ativo em longo prazo ou em curto prazo, quais são as proporções que ela decide organizar aí as suas finanças, ok? E também nós temos dentro desses indicadores aí, desses índices de endividamento e estrutura, nós temos os índices também que representam imobilização de recursos, né? Então, além de analisar de qual forma ela financia os seus ativos, nós vamos tentar identificar também qual opção que ela faz nos seus ativos, se ela imobiliza esse capital ou se ela prefere deixar esse capital de forma mais circulante, né? Se ela pega esse recurso e deixa ele mais liberado para realizar transações, ok? Então vamos ver cada um desses índices na videoaula de hoje. Nessa videoaula nós vamos estudar aí os índices de endividamento, ok? Ou o grau de endividamento, o índice de garantia ao capital de terceiros e o índice de composição do endividamento. São índices bem fáceis, bem tranquilos da gente entender e interpretar, ok? Então, olha, o índice de endividamento ou grau de endividamento, ele traz uma noção da participação de capital de terceiros na empresa. Ou seja, aqui a gente vai ter uma noção de se a empresa prefere utilizar capital próprio ou capital de terceiros para adquirir seus ativos, ok? Então, esse índice vai trazer essa noção para a gente. O cálculo do índice é bem simples, como nós dissemos, eu vou somar o passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, o que eu estou fazendo nesse caso? Estou pegando as obrigações ou o capital de terceiros que está envolvido na minha empresa e vou dividir pelo total do ativo, ou, se você preferir, pelo total do passivo e patrimônio líquido, que é a mesma coisa. Então, eu estou tentando verificar aí a proporção do capital de terceiros em relação ao investimento total que a empresa faz. Então, quero verificar quanto do investimento é financiado por capital de terceiros, ok? Então, isso vai trazer uma noção de quanto é a minha dívida, né? Esse índice, então, a gente faz o cálculo dele, porque isso vai possibilitar que nós possamos comparar empresas diferentes ou a mesma empresa em diferentes períodos de tempo, né? Empresas grandes com empresas pequenas para verificar também a relação de endividamento, né? Então, às vezes eu tenho uma empresa muito grande, com um patrimônio gigante, e aí eu não consigo, com valores absolutos, comparar se a dívida é grande ou pequena em relação a uma empresa pequena, ok? Então, se nós formos aplicar esse índice, o cálculo dele, a nossa empresa modelo, que nós temos lá o balanço patrimonial, a DRE, presentes na unidade 2 da apostila, vou fazer o cálculo aqui para o ano de 2017, ok? Então, nós somaríamos o valor do passivo circulante ao valor do passivo não circulante. Nesse caso, o passivo circulante 14 mil e o passivo não circulante 18 mil. Somados esses valores, 32 mil, nós vamos dividir pelo total do ativo, que é 38.200. E aí nós vamos encontrar um índice de 0,84, ou ainda 84%, enfim. Isso representa que para cada R$1 que eu tenho no ativo, 84 centavos vem de capital de terceiros, 84 centavos são de dívida, ok?
Então essa é a análise que nós vamos fazer sobre esse grau de endividamento ou o que nós chamamos também de participação de capital de terceiros, ok? Então esse índice é bem simples de ser analisado, mas traz uma noção bastante interessante da forma de financiamento que a empresa adota. Outro índice que nós temos aí de endividamento seria o índice de garantia ao capital de terceiros. Como que nós vamos garantir o capital de terceiros? Basicamente, o capital de terceiros são as dívidas, as obrigações. Como que nós garantimos o pagamento dessas dívidas? Com o capital que nós temos. E o capital que nós temos é representado no balanço patrimonial pelo valor do patrimônio líquido. Então, para a gente obter esse índice, nós vamos dividir o valor do patrimônio líquido pelo valor do passivo circulante mais passivo não circulante. E aí nós vamos, então, obter esse dado, ok? Então vai trazer uma noção de que a empresa tem condições de honrar os compromissos, a empresa dá garantias ao capital de terceiros. Esse índice é muito realizado, né? Ele é recorrentemente realizado, essa conta, por empresas que estão buscando capital. Então a empresa ela vai buscar um financiamento no banco. O banco ele vai fazer essa conta, né, de que se a empresa possui ou não condições de, com capital próprio, em um momento pagar essa dívida. Okay? Então, é uma conta muito realizada em atividades de financiamento. Okay? Então, se nós aplicarmos esses dados aí para a nossa empresa modelo, né, para a gente praticar, vamos pegar aqui o ano de 2017, mais uma vez. Então, nós vamos pegar o valor do patrimônio líquido, que no caso da empresa modelo, em 2017 representa aí R$ 6.200, e aí eu vou dividir pelo somatório do passivo circulante mais passivo não circulante, que nós já verificamos que equivale a R$ 32.000, ok? Então 6.200 dividido por 32.000, nós vamos encontrar um índice aí de 0,19 ou 19%, né? Esse índice nós podemos interpretar ele da seguinte forma: do total de dívidas que a empresa possui, né, ela garante o pagamento de 19% dessa dívida. Então, em determinado momento, nesse momento, no final do exercício de 2017, a empresa modelo garantia 19% do pagamento da dívida. Ela não garantia mais do que isso. Ok? Ou ainda nós podemos também fazer aquela relação que nós estamos fazendo aí para todos os índices, em termos de real por real, né? Então, esse índice mostra para a gente que, esse índice 0,19 mostra para a gente que, para cada R$1 de dívida, a empresa garante 19 centavos de pagamento. Okay? Então, para cada R$1 que ela tem de dívida, 19 centavos ela apresenta garantia de que consegue pagar. O restante aí, os outros 81 centavos, no momento ela não possui, mas isso aí, então a empresa, como ela tem dívidas de longo prazo, ela vai se organizar para conseguir pagar essa dívida, tá ok? Ótimo, então vamos passar para mais um indicador aí, mais um índice de endividamento, né? Que, em se tratando de endividamento mesmo, seria o último índice que nós vamos analisar aqui, que seria a composição do endividamento. Esse índice de composição do endividamento, diferentemente dos dois índices que nós acabamos de analisar, em que apresentamos aí a noção de quantidade da dívida, né? Esse índice de composição do endividamento nós vamos mostrar a qualidade da dívida. Qualidade, nesse caso, não é ser boa ou ser ruim, mas sim ser curto ou longo prazo. Essa é a ideia, ok? Então nós vamos verificar a proporção das dívidas de curto prazo em relação à dívida total. Como que nós vamos fazer essa conta? Aí na apostila nós identificamos a equação para cálculo da composição do endividamento, que seria passivo circulante dividido pelo passivo circulante mais passivo não circulante. Então, passivo circulante dividido pelo passivo exigível total, ou seja, as obrigações de curto prazo dividido pelas obrigações totais, para a gente tentar obter essa noção de proporção. Vamos aplicar essa equação aos dados da empresa modelo e aí nós vamos chegar à seguinte conclusão. Olha,
A empresa modelo, no ano de 2017, ela tem um passivo circulante de R$14.000 e possui um passivo não circulante de R$18.000. Então nós vamos pegar esses R$14.000 de passivo circulante e dividir pelo somatório de passivo circulante mais passivo não circulante, que equivale a R$32.000. Então vamos dividir 14.000 por 32.000. E aí nós vamos verificar, nós vamos encontrar um índice de 0,44. O que esse índice mostra para a gente? 44% da dívida total da empresa é de curto prazo. Então, 47% da dívida é curto prazo. Vou ter que pagar essa dívida, vai ser exigida até o final do exercício seguinte. Esse é o prazo máximo, né? Então, no máximo, nós vamos ter que pagar essa dívida até o final do exercício seguinte. Ou ainda, nós podemos analisar que para cada R$1 de dívida, 44 centavos tem vencimento no curto prazo. Também é outra análise que nós podemos fazer. Ok, pessoal? Então, esses três índices representam aí o que nós chamamos de índice de endividamento. Na próxima videoaula, nós vamos ver aí mais dois índices dentro desse agrupamento que nós estamos estudando nessa semana. E esses índices vão mostrar para a gente a relação de imobilização de recursos, né? As opções de aplicação de recursos que a empresa faz. Ok? Então, bons estudos para vocês e até a próxima videoaula.